Rádio. A rádio oficial de quem investe. Sérgio Sanita, 10 da manhã em ponto. Essa edição especial do Expresso passa a bola para você num dia baixista para a Bolsa Brasileira. Quais são os papéis que você destaca pra gente? Bem-vindo. Bom dia, é realmente um dia aí de aversão ao risco novamente, com as declarações aí do Lula, né? A gente já viu isso desde a semana passada aí com essa PEC, com a possibilidade de gastanças maior do que o esperado. E o mercado aí vem realmente ficando bem azedo nos últimos pregões, hoje não é diferente. Contudo, mesmo dentro aí de uma tendência de baixa na bolsa, a gente tem papéis que se destacam, né? E ontem, os meus destaques de alta foram aí 3 empresas que performaram bem. Embraer foi a das que mais subiu ali, 9,94% de alta e bastante volátil o movimento, né? Saiu o balanço na segunda-feira, pré-abertura do pregão, papel caiu forte. Esperava-se, inclusive, eu falei dela ontem aqui, né? Se perdesse essa região dos R$ 13 ficaria feia, poderia sinalizar um topo duplo e o papel começar uma tendência de baixa. Mas ontem o papel subiu quase 10, né? Mostrando aí um movimento bem contrário do que aconteceu na segunda, um movimento totalmente inverso, com um volume mais alto, um candle mais amplo, e o papel agora fecha acima dessa região ali de resistência dos R$ 14. Então, novamente, continua sinalizando uma tendência de alta aqui de curto prazo, leitura de um canal, e o papel tem tudo ali para mirar a região dos R$ 15,40, que foi um topo ali do mês de agosto. Um outro destaque de alta foi o V3. A empresa vem performando muito bem, inclusive foi um dos destaques aí, né, dos últimos dias. Eu não me lembro se eu que trouxe aqui a empresa, se foi uma questão de uma pergunta aí de algum ouvinte, mas o papel segue muito bem aqui nossa tendência de alta. Depois do balanço também poderia dar uma azedada ali no papel se perdesse essa região de suporte ali dos 25. O papel abriu já em forte gap, né, ali na segunda-feira, subiu mais de 11%, quase 12%. Aí teve o feriado, ontem subiu 3,5%. E hoje abre os trabalhos aí com uma leve queda, mas a tendência é muito relevante de alta, zigue-zague ascendente, correções até as médias são oportunidades aí para o papel mirar essa região de resistência, né? Um topo lá de junho de 2021 na faixa dos R$ 31,30 e depois abre caminho ali para os R$ 35 a R$ 37 reais. Muito forte o movimento do papel, baita volume nos últimos 2 pregões. E um terceiro destaque de alta fica por conta aqui de Tasa 4, empresa que sofreu bastante, né, nos últimos pregões, segue ainda numa tendência de queda, não mudou, mas foi uma das empresas que, diante de um cenário bem azedo aí no nosso mercado nos últimos dias, reagiu, tanto na segunda quanto ontem. Ontem, inclusive, estava subindo mais, né, de maneira bem relevante, uma alta de 7%, acabou fechando com uma alta de apenas 2,79%. Então, não conseguiu virar a média de 9 para cima, está estressando aqui. A gente precisa que o papel faça esse movimento de pivô, que quebre esse canal de baixa, aí sim o papel começa a mostrar uma simetria maior para desenvolver um movimento de alta. Destaques de queda, por outro lado, né, tivemos dezenas de destaques aí, mas as que mais caíram ali, eu separei para vocês, foi Sequoia, que caiu 14,81%, e hoje novamente já abre em baixa, negociando com uma queda de 3%. O papel segue muito pesado, renovando mínimas históricas, atingiu o alvo, né, desse último pivô ali nos R$ 3,45 e agora está apontando para um alvo secundário, né, que fica bem longe, 2,25, mas a tendência aqui é de forte queda no papel. Enquanto a gente continuar vendo esses juros estressados, a gente pode ter varejo, empresas aí de mercado interno sofrendo bastante, especialmente o caso de small caps devem sofrer ainda mais, né? Então é isso que a gente está vendo, Sequoia renovando mínimas históricas e uma forte tendência de queda. Obviamente que há espaço sim para repiques até a média, como acontece sempre vai acontecer, nada vai cair reto, né? Mas a gente tem uma tendência de baixa estabelecida aí por topos e fundos mais baixos, e é esse cenário que a gente observa, possibilidade de repiques até as médias para voltar a cair. O cenário só muda se realmente virar médias para cima e começarem um zigue-zague ascendente. E o segundo destaque de queda foi soja 3. Papel bem fora do radar, né? Até porque não tem tanta liquidez. O papel ontem caiu quase 14%, deu uma leitura aí de um topão duplo aqui, e hoje abriu os trabalhos ali, segue em queda, né? Queda de 1,24% agora, tá com bastante cara, apesar de ter esticado bem.
de vir buscar a mínima histórica do papel ali em R$ 10,05. Muito pesado o cenário, obviamente que abre espaço também para respiros, voltar ali para dentro da banda, tocar a média, mas a tendência de baixa está estabelecida depois que a gente perdeu esse patamar importante aí dos R$ 12. E o último destaque de queda, IFCM3, também uma small cap da área aí de telecomunicações, né, internet, caiu no pregão de ontem 11,42, hoje já torna a cair ali uma queda de 2,11, mas não é novidade, né? A tendência de baixa segue aqui no papel, ele está dentro de um canal, testando o fundo do canal. Obviamente que há espaço para respiros aqui até a média, até porque a gente está em cima de uma região de suporte ali dos 4,60 a 4,40, mas a tendência de baixa permanece. Se perder essa região dos 4,40, aí vai começar a apontar para a mínima histórica, que foi a mínima do ano também no papel, ali na região dos 3,21. O cenário segue bastante pesado aí, então requer muita cautela, a parte aí, né, emocional, o controle emocional muito forte de quem tem investimento e entender, né? Acho que o principal, Léo, é o investidor entender se o foco dele é curto ou médio a longo prazo, porque aí muda totalmente. Quem tem o viés mais de médio a longo prazo, na verdade, deveria estar feliz com quedas, são oportunidades aí para compra, para carrego, né? Mas, obviamente, que todo mundo fica chateado aí quando vê sua carteira se desvalorizando. Muito obrigada pelos seus destaques iniciais, Sanita. Só ressaltando aqui que o Ibovespa já abriu em recuo aí de 0,36% e o Dalfut está avançando 1,36% no momento a R$ 5,492. Daqui a pouco a gente dá um mergulho completo aí no mercado à vista para você que está aí do outro lado. Agora é hora de contemplar as perguntas dos ouvintes daqui para o Sanito. Um abraço para todo mundo que está mandando os papéis para ele analisar. Vou começar com o pedido de Davi Ximenes, que quer saber de Move3 e também de Rente3, Sanita. Boa, bom dia, Ellen. Então, um setor aí que também está sofrendo, né? Especialmente Movida, porque tem um market cap menor, né? Uma small cap. Caiu aí ontem 8,5%. Renova a mínima no ano, tá vindo buscar aí uma região de suporte, né, ali intermediário nos 8,60 e se perder aí suporte no papel só lá na faixa dos 7,5. O papel trouxe uma pernada muito forte de queda nos últimos pregões, do topo ali do dia 4 até a mínima de ontem, o papel já caiu mais de 35%. Tem sobrevenda, tá esticado sim, há a probabilidade de um respiro aqui, pode ser uma correção inclusive no tempo, mas o movimento mais provável no que a gente tem de leitura hoje, com juros estressados, é da continuação da tendência de queda, com espaço obviamente para respiros, mas mirando para baixo. O cenário só muda à medida que a gente veja médias virando para cima, zigue-zague ascendente aí no papel. Rente 3, obviamente também trouxe correções, mas correções muito menores do que a gente vem movida, né? Olha só, a Rente 3, depois renovar a máxima aí, já traz uma queda de 19%, enquanto a gente viu na movida uma queda de 35%. E Rente 3 tem um suporte logo ali abaixo, na média de 200, nessa região dos 58,30, que se perdido aí sim começa a trazer uma possibilidade de um viés mais forte de queda no papel. A gente por enquanto se encontra no alargamento aqui e perdida essa estrutura é grande a possibilidade do papel mirar ali a faixa dos R$ 50, tá? Então eu só vejo compras agora à medida que volte a mostrar força e o papel volte a negociar acima de um patamar de R$ 65, por enquanto segue pesado. Atualizando a situação de momento, o Ibovespa acabou de bater mínima intradiária, está recuando agora 1,44% a 108.656 pontos. Voltando agora para os pedidos, o César quer saber de 2 papéis. Ele pediu Neo Energia e também Pomo 4, Marco Polo. Boa, né? Energia trouxe uma pernada forte de queda também aí nos últimos pregões. Ontem caiu 4,83, hoje já vai caindo 1,30 e dá uma leitura aqui pra gente de um topo duplo, né? Ou seja, a probabilidade começa a crescer de papel vir buscar a mínima desse movimento aqui de julho lá nos 13,30, tá? Obviamente que depois de uma pernada relevante de queda, a gente precisa esperar o papel fechar efetivamente abaixo desse patamar aí, né? Dos R$ 15, R$ 14,90, fechando ali abaixo, a gente aumenta a probabilidade nesse movimento, obviamente que sempre com zigue-zagues descendentes, tá?
Então, muita atenção, essa região é uma região de suporte relevante, foi fundo lá de março e também é uma região aqui de fundo recente. Então, atenção, a gente está tendo empresas aí de menor market cap sofrendo bastante, o cenário incerto traz, né, sem dúvida alguma, como já foi mencionado, obviamente, ontem nos pregões anteriores por vários contribuidores, vários participantes aí na TC Rádio, os preços começam a ficar aí numa versão tão grande que começa a ficar irracionais, né, mas a gente não tem nenhuma sinalização ainda de quando realmente vai ser o fundo, a gente precisa esperar a definição aí dessa PEC, a leitura de quem vai ser designado como o ministro da Fazenda, isso sim pode acabar fazendo preço no curto prazo, por enquanto segue bastante pesado. E Pomo 4, o papel também trouxe uma pernada relevante de queda, um papel que não costuma ser tão volátil, mas nessa pernada já caiu mais de 20% e está testando ali a mínima de agosto, né, onde o papel chegou a bater R$ 2,34, é um suporte imediato que, se perdido, pode levar à mínima do ano. O papel chegou a bater na mínima do ano aqui, o patamar de R$ 2,26. Então, percentualmente, inclusive, está próximo disso acontecer. Obviamente que está um pouco esticado, já tem ali uma região de suporte imediata, mas respiros mais fracos que venham a perder essa região dos 2,34, é muito provável que o papel volte a mirar ali na mínima do ano 2,26. Compras aqui, somente o papel voltar a mostrar força a ponto de voltar para cima dos 2,60. Tá? Cenário muito imprevisível ainda e muito avesso ao risco. O Ibovespa perdeu o patamar dos 108 mil pontos, está caindo agora 2,06% a 107.969 pontos. Está aí a atualização de momento. E os próximos pedidos são papéis bem contemplados sempre aí pela nossa audiência. O André pediu Petri 4 e Magalu. E a Terezinha quer saber se a Vale vai seguir realizando, Sanita. Bom, Petri 4 apresentando aí uma queda agora de 1,22, caiu ontem também próximo de 2%, tendência de baixa muito clara para o papel, né? Pernada de queda, né? Especialmente com a vitória do Lula, que já era uma probabilidade muito grande que estatais sofresse com a vitória do Lula, aconteceu. A gente está vendo agora o mercado todo, né, corrigindo, e não é diferente com Petrobras, tem região de suporte nesses 26,30, a mínima do movimento foi ali 25,61, suporte imediato, mas vejo assim possibilidade muito grande de papel corrigir nos próximos dias até a região dos R$ 24, que é um suporte relevante, e eu só vejo compra realmente mais clara no papel lá na região dos 22 a 21, né? Se o papel continuar caindo reto até ali, aí sim acho que vai ser uma oportunidade para se avaliar com carinho compra, obviamente sempre tentando aí um prazo um pouco mais amplo, dado que o cenário ainda segue muito incerto, tá? Logo também vai ter a data X aí do papel, né? Dia 22 de novembro, então tem um caminhão de dividendos ali, distribuiu o papel, R$ 3,35 ali arredondando, o que pode trazer um ânimo, né, adicional ainda, de que o papel não caia tanto para quem tem estratégia de dividendos. Após essa data, pode inclusive trazer aí talvez um peso maior de correção. Então não vejo compras agora, tecnicamente compras, né, se o papel se segurar nessa região da média de 200, somente se voltar a negociar ali acima dos R$30,50. 10 horas. Magalu. Oh, rapaz, me emocionei, bicho. Às vezes na respiração do contribuidor eu já entro. Não, tem Magalu. Fala de Magalu, Sanita. Vamos lá, Magalu, pernada forte de queda, o varejo todo, né, havia caído muito forte aí, a gente teve um padrão aqui acionado, uma figura de reversão de ombro-cabeção, uma figura de reversão baixista com um alvo bem relevante para o papel, R$ 2,30. Obviamente que no meio do caminho tem suportes ali na faixa dos R$3, né, 3,09 ali seria um alvo, uma projeção de 50% dessa pernada, e mais abaixo um pouquinho ali na região dos 2,60, 2,50. A gente já viu esse movimento Americanas, por exemplo, que renovou mínima no ano, Via também fez esse mesmo padrão gráfico e Magalu não é diferente. Obviamente que deu uma esticada boa aqui, já está fora das bandas, respiros mais fracos que venham perder uma região de mínima que possa ser estabelecida aqui nos próximos dias, realmente seria mais um trigger técnico aí para uma venda no papel, tentando capturar esse movimento baixista de aversão ao risco, de alta de juros, que acaba punindo de maneira relevante aí as empresas, né, de varejo, consumo imobiliário. Acho que tinha mais um papel que a Ellen tinha pedido, é isso? Olha, aqui em relação a Terezinha, Vale se segue realizando ou não? Vale 3 pra galera.
Vale está num momento fantástico, né? Dado a recuperação da China, do minério, trouxe uma pernada relevante de alta aí, da mínima aqui do dia 31 até a máxima de ontem, papel subindo mais de 29%. Realizações aqui são normais, né? Dentro dessa tendência de alta do papel, puxou forte, correções aí até o patamar dos 79,5 ali, inclusive abre oportunidade para compra. Média de 9 subindo, vai acompanhando e também guiando o preço nessa tendência. Então, correções no momento em Vale são oportunidades de compra, ao meu ver, e o papel abre espaço para buscar ali o topo do mês de junho, na faixa dos R$ 86,5, que inclusive, né, é um alvo secundário aqui dessa leitura de fundo duplo. O alvo primário já foi alcançado, 80,5, agora aponta ali para o alvo secundário, próximo desse topo nos 86,5. Está muito forte o papel, correções curtas, essas são oportunidades na minha visão. Você viu que em dias de drama e queda, o cachorro chora. Eu pedi o papel pro Sanita lá no fundo, às 10h15. Não é fácil não, bicho, até porque tem urgel lá. Tá vendo? Chegou aqui também tem. Você acha que só tem cachorro aí? Aqui nós tem cachorro também. Solta o cachorrão do Expresso da Manhã aqui, ó. Tá vendo, gente? Aqui tem aquelas placas. Cuidado, o cão bravo, viu, Sérgio Sanito? Às 10h16. Olha, a risada fica um pouco congelada pra quem tá comprado com esse urgente no painel Mover Pro. Vamos à informação. Ibovespa acelera a queda para 2,13%, perde os 108 mil pontos. A foto de momento mostra o Ibov em 108.001 pontos, recuperou agora, recua de 2,03%. Curva de juros volta a pedir mais, nós temos agora 40 pontos base em média na extensão dos contratos, sobretudo médios e longos, e a moeda americana está subindo 1,5%, ainda rente aos R$ 5,50, esta é a foto. Bom, pessoal, em relação às blue chips, eu já vejo aqui boa parte dos papéis fora, todos já estão precificados, e Magalu é o que de longe mais chama atenção, dado esse estresse da curva DI, 6% de queda, R$ 3,14, o Sanita falava agora há pouco sobre Magalu. Meu parceiro, em relação ao chat do YouTube, vários papéis que vieram por aqui foram contemplados antes também nas perguntas que a Ellen endereçou, mas eu vou passar, ó, chegou BPAC 11 positivo, que não foram contemplados, foram os que eu listei aqui. Vou te deixar à vontade então para Unity do BTG Pactual e também os papéis de positivo, POSI3 é o ticker, Sanita. Boa. BPAC também não aguentou, né? Todos aí, empresas no curtíssimo prazo corrigindo. O BPAC já traz uma queda de 23,20%. Depois de romper uma região de resistência ali nos 29, caiu reto, né? Inclusive, fez aqui uma leitura de um pivô. Perdeu ontem a média de 200 períodos e hoje vai caindo 4,30%. Está testando uma região de suporte importante. Se fechar abaixo desses 23,70, abre espaço para buscar ali a região dos 21,60 a R$ 21. Realmente bem pesado aí, né? Apesar de ser uma empresa um pouco mais sólida do que a galera costuma pedir, né? Gosta de small caps, de empresas mais voláteis. BPAC é uma empresa mais sólida, mas está trazendo uma forte tendência baixista, quase já entrando no terreno de sobrevenda, tá? Vamos esperar o fechamento, mas fechando abaixo desses 23,70 começa a dar uma leitura de a possibilidade de estender suas quedas aí entre 21,60 e 21 reais. E o outro era, desculpa, Léo? POSI3. POSI3. Também, né, começou uma correção. Positivo, era um papel que estava se destacando de maneira gigante aí, né, no nosso mercado, dado que trouxe uma alta de 153% de junho até setembro. Ficou um pouco mais travado ali nos últimos meses, né, dava realmente uma leitura de uma inflexão, e essa inflexão aconteceu justamente quando perdeu o patamar dos R$11. Tá caindo forte, né, desde então, estressando hoje a média de 200 períodos ali nos 8,90, fechando abaixo dessa média, próxima região de suporte ali nos 8,40, e aí o papel pode começar uma tendência mais baixista, mirando depois 7,40 e um patamar dos 6,80. Empresas aí de small caps e sensível, né, a parte de juros realmente não tem como, não consegue segurar diante desse cenário de aversão ao risco. Não vejo compras no momento, acho que pode corrigir mais, até porque ela estava subindo 150, então pelo menos ali está esse patamar de R$8, acho que o papel tem espaço para cair, e se lá marcar fundo, começar a trazer um zigue-zague ascendente virando médias, aí o cenário volta a mudar um pouquinho, mas nesse cenário de aversão, onde os smalls estão caindo muito forte, não vejo compras agora em positivo. Obrigado, Sanita. Um abraço pra você. A gente volta a conversar amanhã e mais tarde você engrandece o nosso Expresso da Tarde com o Gabriel Medina e o time dele. Um abraço. Valeu, abraço.
TC Rádio, a rádio oficial de quem investe.